Sentemo-nos comodamente, sentindo a doce presença do Senhor. E eu não gostaria de iniciar este encontro de adoração e de louvor sem primeiro agradecer a todos aqueles e aquelas que contribuíram com as suas orações, com as suas ofertas e dízimos, para conseguirmos realizar o evento que vamos ter a partir do próximo sábado, numa das principais cidades de Angola, em Saurimo. Agradecemos do fundo do coração a todos aqueles que voluntariamente têm cooperado com este ministério, porque é uma alegria. Ainda ontem, quando o irmão Francisco me tinha dito que tinha concluído o pagamento do auditório, que tudo está já à nossa espera, as viagens de avião também está tudo pago. Louvado seja o Senhor. Não seria possível sem a vossa cooperação. E sabem que isso está registado nos livros do céu. E o Senhor vai mostrar realmente que aquele que coopera com a missão nobre da pregação do Evangelho contribuirá para que muitas estrelinhas estejam na sua coroa no reino da glória. Queridos irmãos, eu vou faltar àquilo que disse no sábado. Porque eu no sábado tinha dito que eu ia falar do juízo comprovativo. Mas quero-vos dizer do fundo do coração algo. Eu nunca tive em toda a minha vida de adventista, de cristão, tanta luz a brilhar como nestes últimos dias. Tem sido incrível as coisas, porque o Senhor está-nos a surpreender e quer-nos fazer entender coisas que mais ninguém até hoje falou delas. O título da mensagem, que vai ser dividida em várias partes, o título dela chama-se Em que lugar da terra estarás? Quando Jesus vier, nós vamos estar num dos lugares da terra que vamos iniciar esta manhã. E quero dizer-vos que esses lugares são lugares que Satanás fará tudo para nós não estarmos lá. Então, que lugares são esses? Será pessoas que receberam a salvação, foram justificadas pelo sangue de Jesus e descerão ao pó e serão poupados no tempo da angústia. Por isso a Escritura diz: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor ou que adormecem no Senhor. O segundo lugar, que não será de maneira nenhuma um lugar confortável, serão as prisões. O Senhor vai-nos ali levar. Aqueles que tiverem o privilégio de ir para a prisão por causa do Evangelho,
o Senhor vai nos ali levar pensando nos juízes, nos advogados, nos funcionários dos tribunais. É por amor a esses que o Senhor Jesus vai permitir que alguns vão até às prisões. E o terceiro lugar será as montanhas, os rochedos, as covas e cavernas da terra. Então, querido irmão, querida irmã, para você ser salvo, tem que estar num destes três lugares. Na sepultura, na prisão ou nas montanhas. Além daqui, não se poderá salvar. Vamos então a percebermos-nos dessa grande realidade. O primeiro versículo que nós vamos ler são palavras do Salvador, no capítulo 24 e versículo 9 de São Mateus. Vamos encontrar a passagem e vamos ver o relatório que ele fez para aqueles que vão viver e que vão estar na terra um pouco antes da sua vinda. Mateus 24, versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No dia de ontem, alguém ligou para mim e me disse: irmão Fernandes, mande-me, por favor, as mensagens que você pregou no seu canal sobre o nome do Pai e do Filho. Porque nós queremos conhecer aquilo que até aqui tem sido ignorado. E aqui diz o seguinte: o nosso amado Senhor diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados. Eu não sei destas três coisas qual será a melhor. Mas isto é a consequência que você vai receber por viver uma vida, porque nós sabemos que o nome também está relacionado com caráter, embora não podemos de maneira nenhuma ignorar que o nome também deve ser mencionado. Então, diz que todos nos vão perseguir, matar e odiar por causa do seu nome. Já no capítulo 21 de Lucas e no versículo 12, vamos ver o que é que nos diz. Além daquilo que o Senhor Jesus falou e que Mateus relatou, Lucas vai ampliar um pouco mais este cenário. E Lucas diz assim: mas antes de tudo isso, lançarão mão de vós e vos perseguirão,
entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Ou seja, toda a tragédia que vai acontecer, toda a prova que vai acontecer, só tem uma única razão para acontecer. E qual é a única razão? É por amor do seu nome. Então nós precisamos, com todas as nossas forças, e enquanto ainda não encerra o tempo da graça, nós precisamos aprofundar nas Escrituras. E hoje nós temos meios incríveis que nos ajudam, ferramentas para facilitar esse trabalho. Não sabemos até quando é que as vamos poder usar, mas então nós temos que ver que o nome, quer do Pai, quer do Filho, vai ser um motivo de grande perseguição e vai nos conduzir a esses 3 lugares da terra. No capítulo 11 de Hebreus e no versículo 33 a 38, eu gostaria que alguém lesse essa passagem. Hebreus 11, 33 a 38. Vamos ver o que é que nos diz o texto. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram à força... Deixa-me ler na Bíblia, peraí. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cegados ao meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montanhas e pelas covas e cavernas da terra. Nós estamos aqui a ver tudo aquilo que aconteceu. Mas tudo isto que aconteceu, a história vai repetir-se. E no mesmo livro, agora no capítulo 12, versículo 1 e 2, vocês vejam, para nosso consolo, para nos animar nesta luta que vamos travar, e que alguns já estão a travá-la, vejam o que é que o apóstolo São Paulo diz. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Reparem que o que é que o apóstolo São Paulo vai agora buscar para consolar e para nos dar forças para avançar na guerra que nós vamos ter que travar? Ele chama-lhe uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? Essas testemunhas são todas aquelas que estão no capítulo 11 do livro que ele escreveu. Então o que ele está aqui a dizer é: se vocês querem vencer, se vocês têm medo de vencer,
Leia o capítulo 11 do livro aos Hebreus. Porque vocês ali vão ver aqueles que fecharam a boca dos leões. Não foi apenas Daniel. Muitos que foram lançados às feras, Deus fechou a boca dos leões. Nós temos a noção que foi apenas Daniel. Mas não, houve mais. Porque aqui diz claramente: fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo. Eles estavam a ser queimados vivos. E o fogo se extinguiu. Foram apedrejados, como aconteceu com Estevão. Foram mortos a fio de espada. Lembremos-nos, por exemplo, do profeta Zacarias. Foi cerrado de cima a baixo. Reparem, para confundir as pessoas, o que é que eles chegaram a fazer, e isto passou-se no tempo também dos valdenses. Eles usavam roupas feitas de peles de animais para estarem no meio das ovelhas e confundirem aqueles que o queriam perseguir. Diz que andavam vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Queridos irmãos, como é que nós podemos ter medo de enfrentar a prova se temos uma tão grande nuvem de testemunhas na Bíblia? E se isso ainda não lhe chega, então leia a história dos valdenses, dos hugonotes. Leia a história desses homens. Diz que eles andavam errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Oh, queridos irmãos, nós acabamos de ver que vai haver um povo, o povo de Deus nos últimos dias, eles também vão andar errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Esse é um refúgio que Deus vai guardar para o povo de Deus, que Deus vai colocar esse refúgio nas montanhas. Não se preocupe para onde você vá. Confie que Deus vai consigo. Porque o mesmo Deus que esteve com todos estes, com todas estas nuvens de testemunhas, Ele vai para esse lugar, por mais terrível que possa parecer. Mas vamos avançar um pouco mais. Há um ódio. E de onde veio esse ódio? O ódio surgiu no céu. No capítulo 12, no versículo 7 e 8 de Apocalipse, vamos ver o que é que nos diz a Escritura. E eu gostaria que alguém lesse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Houve batalha. Ódio. Uma guerra. Agora eu quero vos dizer, a guerra que se desenvolveu no céu, ela vai se desenvolver de uma forma incrível nos últimos dias. Vocês ainda, nem vocês nem eu, ainda não conseguimos ver a ira do dragão. Ainda não conseguimos ver a ira de Satanás. Ah, irmão, mas eu já vi tanta coisa. É, mas você não viu ainda. Quando ele agora estiver na terra, e quando ele tornar homens demónios e demónios homens, só lhe resta um lugar. Queridos irmãos,
O lugar é você fugir para as montanhas. Ai daqueles. Ai daquelas que não querem ceder ao chamado de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, o nosso irmão João, ao ver o cenário terrível, o desastre, o conflito cósmico que aconteceu no céu, quando ele agora vê Satanás descer para a terra, vejam o que é que ele disse. Quem é que quer ler o que é que nos diz? Versículo 9, 12, 9, o que é que diz? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, eles não puderam ficar no céu. O céu é um lugar de paz, de harmonia, de pureza, de santidade, de glória. E então ele não pôde ficar ali. Diz-nos que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda tolerou Satanás durante algum tempo lá e os seus demónios. Mas há um momento que Deus disse: basta, chega! Mas infelizmente ele tentou ir a vários lugares do universo. Todos lhe fecharam a porta. A ele e aos seus demónios. Infelizmente, não queremos agora culpabilizá-lo de maneira nenhuma. Mas infelizmente, o responsável deste planeta, Adão e Eva, abriu-lhe a porta. E não estamos aqui de maneira nenhuma a culpabilizar o Adão agora. Porque ele se arrependeu. E o Senhor o perdoou. E Adão vai ser um exemplo de homem no céu, no reino da glória e no paraíso de Deus. Mas ele abriu a porta. Como você e eu abro a porta muitas vezes. É mais fácil abrir a porta ao inimigo do que abrir a porta àquele que combate o inimigo. O nosso Senhor e Salvador. Por isso, em Apocalipse 12, 12, há um ai. E qual é o ai? Por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. O que é que nos está aqui a transmitir a Escritura? Já há paz. No céu, a paz voltou, restaurou-se a harmonia, a paz. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando eu estava a ler este versículo esta madrugada e a preparar este sermão, houve uma coisa que o Senhor me mostrou que eu não sabia sobre este verso. Porque reparem que diz aqui: ai dos que habitam na terra e no mar. E sabem o que é que eu pensei? Bom, na terra nós já sabemos quem habita na terra. Nós que estamos aqui somos habitantes da terra. Agora a pergunta é: e no mar? Quem é que habita no mar? Esta era uma dúvida que eu durante algum tempo trazia na minha cabeça. Ai dos que habitam no mar. Queridos irmãos, eu faço-vos uma pergunta. Quem é que habita no mar? Existe alguém que habita no mar? É o inimigo e seus anjos. É o inimigo e seus anjos, diz aqui o nosso irmão. Mas então,
Será que Deus está preocupado com estes? Não. Então, há habitantes no mar ou não há habitantes no mar? Ele quando fala dos habitantes da terra e do mar, não diz propriamente que é só o humano. Deve ser todos os seres viventes. Sim, mas os seres viventes não vão ser salvos. Mas há habitantes no mar. Quem é que são? Então, os que vivem da pesca os pescadores e os viajantes. Muito bem. Isso todos nós pensamos. E eu pensei durante muito tempo. Os que andam nos barcos, aqueles que estão lá, mas eles não habitam no mar. Eles vão ao mar. É diferente. Agora a pergunta é, quem é que habita no mar? Só as pessoas das ilhas. É o das ilhas. Então não é os das ilhas que estão no mar, que habitam no mar. Onde é que estão as ilhas? Estão no meio do mar. E reparem que o próprio Deus, ele tem um cuidado grande sobre esses. Agora vejam aqui uma coisa. Tem grande ira, ele desceu a vós, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos agora ver qual foi o primeiro alvo. Quando Satanás é lançado do céu, qual é o primeiro alvo que ele vai atacar? Primeiro alvo. Gênesis, capítulo 3, versículo 1, é o primeiro alvo. E agora vamos ver aqui uma coisa curiosa. O que é que nos diz Gênesis no capítulo 3 e versículo 1? Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Reparem que Satanás, ele vai se disfarçar de uma forma física, porque ele não tem corpo, ele é espírito. Ele vai materializar-se na serpente e agora ele vai fazer uma cena de mediunidade. Vai se tornar médium. E ele agora chega junto de Eva e faz-lhe uma pergunta. E a pergunta foi: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Agora eu pergunto: Eva estava atenta à pergunta ou não estava atenta à pergunta? Ela estava atenta. Tanto estava atenta à pergunta que ela vai responder a Satanás aquilo que tinha acontecido e aquilo que Deus havia ordenado. E nós conhecemos a história. O que é que Satanás ouviu como resposta? E ela disse: não. Deus disse que podemos comer de todas, mas menos de uma. Ela foi defensora de Deus. Mas você, se quer ser defensor de Deus, nunca seja junto de Satanás. Porque vai ser difícil. Agora notem aqui uma coisa. Vamos agora para Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Reparem que ele vai ao jardim do Éden, tentar a mulher, certo? Agora vamos andar na história e vamos ver mais uma vez um ataque a outra mulher. Vamos ver qual é o ataque que ele faz. Agora eu gostaria que alguém lesse, se alguém quiser, que está aqui conosco online, o irmão Ramiro ou a irmã Elsa, se quiserem ler, podem ler o capítulo 12 e versículo 4. De Apocalipse, sim.
Quem quer ler? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Muito bem. Então repare, quando Satanás desce, aonde é que ele vai? Vai a uma mulher real para tentá-la. E o que é que vai acontecer? Ela é enganada. Eva cai na armadilha. Agora no capítulo 12, não é uma mulher real. É uma mulher espiritual que representa a igreja. Representa a igreja. E agora a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: qual era o objetivo quando ele ataca a segunda mulher, a mulher espiritual? Qual era o objetivo dele? Devorar o quê? Senão eu não perco o foco do negócio. Temos que... Oh, Ramiro, tem que se pôr o microfone. Ramiro, tens que coisar o microfone. Estamos a ouvir. Por favor. Vamos então agora aqui ver. Diz que aquilo que ele queria era devorar-lhe o filho. Que filho era esse? Esse filho, nós sabemos que se refere a Jesus Cristo. E o que é que acontece? Quando Deus viu que esta mulher, que está representada também de uma forma espiritual, mas também de uma forma física, então vamos ver o que é que vai acontecer em Mateus 2, versículo 13. Ele queria devorar o filho. Porque a guerra que se criou no céu foi contra o filho. E agora ele viu que foi derrotado e ele agora queria vencê-lo. E agora vamos para Mateus 2, 13, o que é que nos diz? Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e ali permanece até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Reparem, então, quem é que Satanás vai usar para destruir, para matar o menino que iria ser o Salvador do mundo? Ele vai a encarnar a Herodes. E o que é que o Senhor, o Criador, disse a José? José, levanta-te, toma a sua mãe e foge para o Egito. Reparem aqui uma coisa. Este menino que foge para o Egito foi morto só quando se cumpriu, quando veio a plenitude do tempo, é que Jesus morre. Agora eu faço-vos uma pergunta. Em relação à primeira mulher que ele tentou, qual foi a primeira mulher que ele tentou? Eva. Ele matou-lhe o filho. Qual foi o filho que matou? O bom ou o mau? Abel. Porquê é que ele não quis matar? Porquê é que ele não matou o Caim? E Caim fazia a vontade dele. Exatamente. Porque, reparem que Satanás, porque é que ele queria e quis matar Jesus? Porque Jesus fazia a vontade do Pai. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai,
ele tem um ódio de morte. Se nós pudéssemos ver a fisionomia dele, a mensageira do Senhor um dia e ela viu com aquela fisionomia de carrasco e disse que ela tremeu. Aquela fisionomia de ódio. Agora, ele quer matar o que é bom. E ele quer deixar o que não presta. O alvo dele hoje é matar o que é bom. Matar aqueles que levam sobre eles o nome e o caráter de Deus. Então vimos que ele não desiste. Vamos avançar e ver. No livro de Apocalipse, no capítulo 12 e versículo 17, um versículo que todos nós conhecemos bem. Ou melhor dizendo, conhecemos mal. Porque muita gente que lê este verso não entende. E o que é que nos diz este verso? Quem quer ler? E o dragão virou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. Agora eu faço uma pergunta. Que semente? Ele diz que foi fazer guerra ao resto da sua semente. Que semente? Qual semente? Guarda os mandamentos em Jesus. Isso, mas onde é que essa semente começou a germinar? Porque há um momento em que ela germina. Onde é que essa semente começou a germinar? No Pentecostes, não? Antes do Pentecostes, muito antes do Pentecostes. No livro de Apocalipse. Aliás, desculpem, no livro de Gênesis. No capítulo 3, versículo 15, o que é que nos diz? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O que é que nos diz? Quem quer ler? Alguém tem esse texto? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outras versões usam o termo semente. Então reparem, a que semente é que aqui se refere à semente que começou a produzir através da manifestação do Salvador neste mundo. A verdadeira semente é Jesus que a vai semear através da sua vida. Agora, porquê é que Satanás odeia tanto cada um de nós? Vamos agora para o capítulo 11 e vamos ver porque é que ele odeia tanto. Porque é que ele odeia o resto da sua semente? Diz-nos o versículo 11. Aliás, capítulo 11, versículo 6 e 7. Diz assim: estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas e todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Porquê é que Satanás odeia estes?
Porquê? Porque diz que eles têm poder. Para quê? Para fechar os céus. Para que não chova. Quem é que ordenou para que não chovesse e não choveu? Elias. E quanto tempo não choveu? 3 anos e meio. Todos os 850 profetas tentaram resolver o problema que Elias realmente causou. Porque ele havia dito que não iria chover, até a sua própria palavra. Agora eu quero vos dizer, vocês sabiam que nestes últimos dias o Senhor vai levantar um remanescente. E você pode e deve e tem que fazer parte desse remanescente. Deus vai lhe dar um poder tão grande que eles podem até fechar os céus. Podem tornar as águas em sangue. E diz mais. E podem fazer com que venham as pragas que eles quiserem. Eles oram e as coisas acontecem. Porquê é que isso não está a acontecer hoje? Porque ainda não temos um caráter santificado e purificado como Jesus. Porque o diabo sabe que estes vão fazer isso. Agora há uma coisa curiosa. Eles vão fazer isso durante algum tempo. E quanto tempo? Reparem o que é que vai acontecer. No final desse tempo, parece que o diabo vai vencer a guerra. Só que o diabo só vence a guerra quando? Quando o trabalho foi feito. Quando é que o diabo matou Jesus? Quando ele fez o trabalho. Quando estava o trabalho feito. Quando é que o diabo matou Abel? Através do seu irmão. Quando ele apresentou o verdadeiro sacrifício. Quando é que os 144 mil vão ser perseguidos, vão andar por aqui e por além, quando eles fizerem o seu trabalho? Porém, alguns, diz aqui, alguns diz que vão ser mortos. Mas vão ser mortos porquê? Foi aquilo que eu disse no início. Alguns que não vão fazer parte dos 144 mil, mas que vão ter uma fé e que o Senhor sabe que não vão resistir à prova final, e eles vão ser chamados à sepultura. Vamos agora para Apocalipse capítulo 13 e versículo 15. Irmão, Sim. Só fala a outra passagem anterior que o senhor falou. Apocalipse 11, 6 e 7. Beleza. Isso. Agora, Apocalipse 13, 15. Veja o que é que diz Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E agora vejam o objetivo de Satanás. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Reparem que Satanás vai fazer tudo para matar. Mas ele não vai conseguir matar. Porque os 144 mil vão estar vivos. Eles vão ser uma afronta para Satanás e seus anjos, seus demónios, que nem merecem, seus mensageiros falsos. Eles vão estar na terra. Eles vão mostrar realmente as obras de Deus em paralelismo com as obras de Satanás. Eles vão mostrar a diferença. Enquanto no rosto dos anjos de Satanás se vê trevas,
no rosto dos 144 mil. Eles vão ter um brilho superior àquele que tinha Moisés quando desceu da montanha. Por isso é que em Daniel, só que nós, para que isso aconteça na nossa vida, vamos ter um exemplo forte. Porque o diabo, quem é que ele vai odiar? Aqueles que não recebem a imagem da besta. Então vamos ver um exemplo de imagem. Vamos para o livro de Daniel. Irmão, eu já conheço isso. Você conhece, mas tem que ler outra vez. Vamos para o capítulo 3 de Daniel e vamos ler o versículo 5 e 6. E eu pedia que alguém aqui quisesse ler. Daniel 3, versículo 5 e versículo 6. Vamos ver o que é que eles dizem. Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado no fornalha de fogo ardente. Reparem que no campo de Dura é erguida aquela imagem e agora é decretado algo tremendo. E agora quero que vocês pensem aqui uma coisa. O que é que vai dar sinal às pessoas que estão em volta da estátua para adorar a estátua? É a música. É o som dos instrumentos, né? O que é que a música vai fazer antes de adorarem a estátua? Vai hipnotizar. E este é aquilo. Eu ainda hoje estava a procurar músicas porque quero levar algumas músicas consagradas, músicas solenes para a África. Mas aquilo que eu quero dizer é tão difícil encontrar hoje isso. Agora reparem que Nabucodonosor, ele disse bem, quando vocês ouvirem todo o que é que ele diz, todo o tipo de instrumentos, Satanás aceita tudo. Tudo o que faz barulho. Tudo o que confunde os sentidos. É usado para quê? Para levar as pessoas a entrarem na hipnose. Quando eu lia isto esta manhã, lembrei-me, querido irmão, querida irmã, quando você vai à igreja e quando você está ali a ouvir uma música que você sabe que não vem de Deus, você está a dar a Satanás a possibilidade que ele entre na sua mente e que a hipnotize. Então o que é que você tem que fazer? Tem que ter a coragem de dizer: eu vou sair. Eu não quero ficar possuído, não quero estar debaixo da influência satânica. Queridos irmãos, vejam o que é que está a acontecer hoje dentro de todas as igrejas. Satanás, para levar à adoração de quem ele quer, primeiro hipnotiza por meio da música. Porquê é que a igreja adventista tem mudado os inários frequentemente? Para conseguir aquilo que eles desejam. Levar as pessoas à hipnose. E agora reparem, quando esses 3 hebreus, porque Daniel estava em viagem de negócios, quando estes 3 hebreus ouvem aquilo, ouvem o decreto, eles vão ter uma reação que deve ser a sua e a minha. E qual é a reação que eles tiveram? Vamos ler o que é que nos diz agora ao versículo 18 e 19. Reparem no versículo 18 e 19 o que é que ele diz. Quem quer ler?
não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostuma aquecer. Muito bem, então o que é que aconteceu? Eles disseram, pode ser a certeza, põe a tocar a música que tu quiseres. Mas há uma coisa, nós não vamos nos curvar. Querido amigo, querida amiga, se você estivesse dura e conhecesse a dureza de Nabucodonosor, como é que você reagiria? Iria com a multidão? Você até pode estar assim a dizer, irmão, eu não iria com a multidão. Então se você não iria com a multidão, porquê é que o anda a fazer? Muitas vezes. Porquê é que você tem acompanhado a multidão na falsa adoração? Porquê é que você tem dado acesso à hipnose na sua vida? Tenha a coragem. Nós temos que ter a coragem nos dias de hoje de quem? Destes 3 homens, Ananias, Misael e Azarias. Porquê? Estes nomes nem sequer deveriam estar aqui porque são nomes babilónicos. Mas eles disseram ao rei, na cara do rei, disse, podes ter a certeza. Faz o que tu quiseres. Porém, uma coisa eu te garanto, nós te garantimos, nós não nos vamos curvar. Oh, meus queridos irmãos, vai ser esse tipo de cristão que tem que existir nestes dias hoje. Que não se curvam diante de ninguém. Venha às autoridades, venha ao exército, venha ao juiz, venha quem vier, venha ao rei, venha quem vier. Não nos curvaremos diante da estátua. Não receberemos a marca da besta. Fiquemos sem dinheiro, fiquemos sem multibanco, fiquemos sem tudo, não importa. Não nos curvaremos. Você está preparado? É fácil, não é? Vai ser fácil a batalha? Não vai. Foi fácil para eles? Reparem que Nabucodonosor, quando ele ouviu isso, como é que ele ficou? Como Satanás fica? Como é que ele ficou? Diz que Nabucodonosor se encheu de furor e o que é que aconteceu? Mudou o seu semblante. Vocês conhecem que o primeiro assassino da Bíblia, quem foi o primeiro assassino na Bíblia? Caim. Vocês sabem o que é que aconteceu quando Deus falou com ele? Mudou-lhe o semblante também. Sabe o que é mudar o semblante? É mostrar aquilo que está dentro dele. O ódio. Nabucodonosor agora mostrou ódio. Vocês têm a coragem de dizer que vocês não vão vergar-se? Vocês têm a coragem de dizer que não se vão curvar com a multidão diante da estátua que eu ergui? Pois podem ter a certeza que vão. E o que é que ele fez? Mandou aquecer a fornalha, o forno, 7 vezes mais. E isso levou estes 3 hebreus a cederem, vendo a fornalha e vendo o fumo. Levou-os a ceder. Levou-os a ceder, eles cederam porque viram a fornalha ali preparadinha para eles entrarem na fornalha. Não. Graças a Deus. Você é dessa estirpe. Mesmo que saiba que está ali uma fogueira acesa para você ser amarrado, você é dessa estirpe de dizer assim, não importa, eu vou para a fogueira. Oh, meus irmãos, se nós não clamarmos a Deus, se nós não jejuarmos, se nós não nos humilharmos, se nós não morrermos, se nós não crucificarmos a carne, você vai ser enganado sim.
Agora vamos ver aqui uma coisa curiosa. Vamos ver que a música tem uma razão de ser. E eu gostaria que os irmãos depois pudessem ver esta mensagem, talvez no canal, porque vão ver na tela e é muito mais fácil. Vamos para o Salmo 33:2. Vamos ver o poder da música quando ela é usada segundo a vontade de Deus. Salmos 33:2, o que é que diz? Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe com saltério e instrumento de 10 cordas. Deus diz, louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe com saltério e com instrumento de cordas. Aqui vemos realmente os verdadeiros instrumentos que o Senhor aceita para a adoração. Instrumentos de 10 cordas. 10 cordas. Vamos agora para Efésios. Capítulo 5, verso 19 e 20. A música é algo maravilhoso. Cante, louva o Senhor. Mas cante aquilo que verdadeiramente é para a sua glória. Vamos agora a Efésios, no capítulo 5, versos 19 e 20, diz assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Comecei a cantar passagens da Bíblia. Tornai a Bíblia melódica. Quando estamos aí no campo, cantemos versículos da Bíblia em louvor a Deus. Agora vamos ver qual é o poder da música contra as trevas. Em 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 23. E vamos ler apenas este verso, porque poderíamos ler outros versos no mesmo contexto. Mas vamos apenas ler este verso. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que é que acontecia quando o espírito mau vinha a atormentar Saul? O que é que ele fazia? Ele chamava o filho de Jessé e dizia: manda cá o teu filho. E eu imagino, iremos ver no reino dos céus, eu imagino como ele era um perito a tocar harpa. E diz que quando ele começava a tocar harpa, o que é que diz que acontecia? Veja o que é que acontecia. Diz que ele, de imediato, o que é que sentia Saul? Alívio. Então o que é que a música faz? Alivia. Em momento de guerra, de luta, louva o Senhor, ponha a música a tocar, música divina. E o que é que acontecia com o espírito mau? Retirava-se. Isto acontecia muitas vezes na vida de Saul. Até que houve um tempo em que Saul pediu a Jessé: deixa ficar aqui o teu filho. E quando ele começava a ficar perturbado, Davi tocava a música. Agora eu pergunto, quem é que dizia a Davi para que tipo de música ele devia tocar? Era o próprio Deus. Agora eu faço uma pergunta. Quando você está num lugar a ouvir essas músicas, eu até tenho aqui um vídeo. Quando você está a ouvir essas músicas, essa música faz-nos sentir alívio ou cria-nos revolta? Veja o que é que disse a mensageira do Senhor.
Isto que vou ler está em 2 livros. Mensagens escolhidas. E ela diz assim: as coisas que descreveste, ela está a falar para um pastor. Enquanto ela estava na Austrália, este pastor foi a um acampamento e no acampamento houve lá momentos demoníacos com a música. E então, reparem que ela, ao lhe ser descrito o que aconteceu, o Senhor mostrou-lhe o que vai acontecer. E vejam o que ela disse: as coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me, e agora notem o que é que ele revelou, que haviam de ter lugar imediatamente, antes de quê? Do fim do tempo da graça. Estamos à beira do fim? Ou não? Estamos à beira do fim do tempo da graça ou não? Estamos! Então estas coisas têm que acontecer porque foram profetizadas. E o que é que tem que acontecer? Vamos ver o que é que vai acontecer. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos, com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu estive para trazer aqui a Portugal um pastor que vinha do Peru. Porque quando eu ouvi aquele homem pregar, eu digo, não, ninguém prega como ele prega. Eu nunca vi ninguém pregar como ele prega. Só que o Senhor diz que quem não é por nós é contra nós. E esse mesmo personagem, eu até tenho uma cópia do seu passaporte, esse mesmo personagem que era para vir aqui, e já havia muitas pessoas para vir vê-lo, agora eu estive a ver os seus últimos vídeos. E sabem o que é que ele diz? Ele diz, devemos dançar, devemos gritar, não há nenhum problema. E eu, quando ouvi aquilo, eu disse, meu Deus, graças a ti que ele não veio a Portugal. Porque eu iria ficar envergonhado. Queridos irmãos e amigos, mas hoje, é verdade que ele não era adventista, é um pastor evangélico. Mas ela diz aqui, haverá gritos com tambores, músicas e danças. Eu agora pergunto, você não vê isso? Você não está a ver isso dentro da igreja adventista? Para não falar nas outras, que nas outras nem sequer vamos falar. Mas você não está a ver isso nas igrejas? Olhe para os cantoris. Olhe para os ditos desbravadores. O que é que lá está? E aqui diz assim, as forças das instrumentalidades... Deixem-me passar aqui uma frase. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado operação do Espírito Santo. Hoje nas igrejas estão a dizer, ei, esta pessoa está cheia do Espírito. Olha como ela canta, olha que dom ela tem. Carnaval, demónio. E ela diz, essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço de maneira porque é dirigida. Mensagens escolhidas, volume 2, página 36 e 38, e se depois quiserem o PowerPoint vocês podem pedir. Diz aqui, olhem o que ela diz, o Espírito Santo nunca se revela, nunca, escrevam isto, nunca se revela por tais métodos. Oh, meus irmãos, então estamos a correr um perigo tremendo. Então quer dizer, se ele nunca se revela por estes métodos, este tipo de música, então quem é que está ali a dirigir? Sejamos francos. Satanás. Talvez vocês digam, irmão, não diga isso é forte demais. É. Eu acredito no que diz a mensageira. E a mensageira diz, o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em que tal balbúrdia de ruído
Isto é uma invenção de Satanás para encobrir os seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Porquê que ele faz estas balbúrdias? Para esconder a verdade, anular a verdade. Então ele põe as pessoas hipnotizadas. Diz, agora notem o que é que diz a mensageira do Senhor. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música, do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que me foi apresentada em janeiro último. Seria introduzida em nossas reuniões campais. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. O que é que está aqui a dizer? É melhor não ter música no culto do que tê-la e estar a servir para hipnotizar. Queridos irmãos, eu vou aqui pôr um pouquinho só de um vídeo. Só para vermos. Vocês aí só vão ouvir apenas. Mas vamos ouvir então um bocadinho se isto vem de Deus, como eles dizem. Vamos ouvir. Nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. É um Deus que faz aliança com o seu povo. E mesmo sendo nós quem somos, Ele não tira os olhos de nós, amém? Parece bonito. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Vamos avançar um Deus pouco. que não é homem pra mentir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Olhem como o diabo está a possuir esta gente. Está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Queridos irmãos, isto é louvor? Isto é música que chega ao trono da graça? No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 195, diz assim a mensageira do Senhor: a melodia do canto, derramando-se dos corações num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos na conversão de almas. Você tem o dom do canto, então você tem na sua mão um instrumento para converter almas. Quando você usa esse dom de acordo com Deus. Notem o que diz ela a seguir numa carta que ela escreveu em 1896.
caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e muito menos repetição de desânimos, muito mais vitórias seriam obtidas. O que é que está faltando hoje? O que está faltando hoje para alcançarmos grandes vitórias é o verdadeiro louvor. E sabem uma coisa? O povo de Deus nos últimos dias, ele vai louvar ao Senhor de acordo com os anjos. Olhem o que diz no livro Evangelismo, página 499. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando o seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus. De manhã e à noite devemos cantar louvores ao Senhor com os nossos filhos. E o que é que nós devemos levar os nossos filhos a repetir? A sua santa lei. Agora notem o que diz a seguir no mesmo livro Evangelismo. Um pastor, olha que interessante, um pastor não deve designar hinos para serem cantados enquanto não estiver certificado de que os mesmos são familiares aos que o cantam. Ou seja, o que é que o pastor primeiro deve fazer? Ouvir. Primeiro a música. E depois é que vai dizer sim ou não. Uma pessoa capaz deve ser indicada para dirigir esse serviço, sendo o seu dever verificar que se escolham hinos que possam ser entoados com o espírito e com o entendimento também. Manuscritos 91, ano 1903. Ela disse: tenho ouvido em algumas das nossas igrejas solos que eram de todo inadequados ao culto da casa do Senhor. Oh, se ela escrevesse hoje. As notas longamente puxadas e os sons peculiares comum no canto de óperas não agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural. Cante com a sua voz. Não quer dizer que se nós sabemos fazer uma outra voz e que ela está submetida à vontade de Deus, que não é bonito. Ouvir cantar um contralto, um baixo, um tenor, não é bonito. É bonito. Mas debaixo da influência divina. E ela diz: os cânticos em cada palavra, os cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente, em tom harmonioso, eles se unem a nós no cântico, eles os anjos. Eles combinam o coro entoado de coração com o espírito e a entendimento. Queridos irmãos, voltemos novamente para a estátua de Nabucodonosor. E vamos ver que aqueles que são fiéis recebem um galardão. Vamos então ver. Já lemos o texto, não vamos repetir agora. Nabucodonosor disse: quando vocês ouvirem todo o tipo de música, vocês têm de se prostrar diante da estátua. No capítulo 3, versículo 24 e 25, Nabucodonosor levanta-se e vai junto da fornalha. Agora notem que interessante. No capítulo 3, versículo 24 a 25, diz ele assim: então o rei Nabucodonosor se espantou
E se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4. Homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Agora eu pergunto, o que é que vai aplacar a ira de Nabucodonosor? Vocês sabem que a mensageira do Senhor no livro Profetas e Reis, ela diz que durante a noite o rei não conseguiu descansar. E ele estava ansioso para chegar amanhã. E quando ele agora chega junto do forno, ele fica espantado. E com o que é que ele ficou espantado? Com o que é que ele ficou espantado? O que é que o espantou? É que no forno, que tinha sido aquecido 7 vezes, como é que eles andavam dentro do forno? Hã? Como é que eles andavam dentro do forno? Como andavam no jardim. E o Nabucodonosor, além de os ver assim, ainda vê um quarto e que ele diz que era semelhante ao Filho dos Deuses. Agora eu faço-vos uma pergunta. E esta pergunta talvez possa ser, para alguns, uma pergunta difícil. Como é que ele sabia que ele era semelhante aos filhos dos deuses? Alguém me sabe dizer? Ele falou assim porque ele estava possuído pelo demônio, né? E o demônio conhece quem realmente é Deus, quem não é, né? Muito bem, mas ele aqui está a falar aqui, não há, aqui ele está possuído aqui, quando ele agora está a falar ou não? Nabucodonosor aqui, ele está possuído? Não! Ele não está possuído. Agora, quem é que lhe mostrou, de uma forma bem evidente, a imagem do Filho de Deus? Foram os hebreus. Quando estavam no palácio, pela vida e pelo testemunho, eles mostraram-lhe, eles criaram na mente de Nabucodonosor alguém semelhante ao Filho de Deus. E ele agora, ao vê-lo, ele viu que aquilo que eles descreveram por palavras e pelo testemunho era aquilo que ele estava a ver com os seus olhos. Queridos irmãos, há uma coisa que nós temos que pensar. Nós temos que falar com as pessoas. Temos que descrever o Filho de Deus. Nós temos que lhe mostrar, porque elas vai vir um momento, na hora de prova, que elas vão se lembrar disso. Agora notem o que é que diz no versículo 3. Vamos ver o que é que ele fez, aliás, no versículo 29. Ele, depois de ver isso, o que é que ele fez? Ele tinha feito um decreto de morte para aquele que não adorasse a estátua. Agora vamos para o capítulo 3 e versículo 29 a ver o que é que diz. Quem é que quer ler? 3:29. O que é que ele diz? Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrá-los como este. O que é que ele fez? Ele sabia que só ele tinha autoridade para fazer aquilo que fez.
Agora vamos ver o que é que ele fez. Ele cria um decreto, um segundo decreto, para anular o primeiro decreto. E agora eu faço-vos uma pergunta. O que é que vocês acham que ele vai fazer depois à imagem que ele mandou erguer? Ele vai destruí-la. Agora eu pergunto, ele teria destruído a imagem se não visse a fidelidade daqueles 3 hebreus? Vocês estão a ver o cenário? Porque é que no fim dos tempos muitas vezes muitas pessoas se vão converter? Porquê? Pela sua fidelidade. Eles vão ver a sua fidelidade. Eles hoje até podem nem estar a seguir. Mas quando forem encostados à parede, quando vierem os tempos difíceis, eles vão se lembrar da sua vida, da sua fidelidade. E se você e eu, se nós formos como estes Ananias, Misael e Azarias, se nós formos como eles, o que é que vai acontecer? Milhares de pessoas se vão converter. Reparem o que é que diz a mensageira do Senhor. Ela diz, em manuscrito release, os que tiveram... Agora ouçam bem isto, que isto é muito sério. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do 7º dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. O que é que está aqui a dizer a mensageira do Senhor? Pessoas que se uniram à igreja adventista, mas que não viveram em função destas verdades, o que é que lhe vai ser dado como recompensa? Vão cair sobre eles as pragas. Oh irmão, mas eu era membro da igreja, eu guardava o sábado, eu até era vegetariano. As pragas vão vir sobre ele. Vamos agora ler um pensamento e estamos na conclusão desta primeira parte. Diz-nos ainda no livro de Testemunhos, volume 2, página 547 e 548, diz assim: estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem aos seus mandamentos por palavra e ação. O que é que nos diz? O Senhor não desculpa aqueles que conhecem a verdade e não a vivem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aceitemos a graça de Cristo. Agora, qual é a ordem? E agora vamos ver para onde é que vai este povo fiel como Ananias, Misael e Azarias. Vamos ver o que é que nos diz Gênesis, no capítulo 19, 17 a 19. E vamos terminar com este lugar para onde Deus vai levar os fiéis, o verdadeiro povo. Já vimos que eles vão para 3 lugares. Agora vamos ver o primeiro para onde Ele os vai mandar. Gênesis capítulo 19, vamos ler 17 a 19. E pedi ao Ramiro que lesse agora, por favor. Gênesis 19, 17 a 19. O que é que diz? Só um momento. Está à vontade. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa.
Não olhes para trás, nem paras em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não perecer com os demais. Ló, no entanto, argumentou: Não, meu senhor, eu te rogo. Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas não consegui chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa e eu venha a morrer também. Essa versão é uma versão que tens que ter cuidado. Agora notem que qual é a ordem que Deus dá a Ló e à sua família? Foge para o monte. Ló vira-se para ele e diz: ora não, senhor meu. E depois ele diz: mas eu não posso escapar no monte. Conhecem alguém que hoje argumenta, tem este mesmo argumento? Como é que eu vou viver no monte? Eu não posso escapar no monte. Agora eu vou-vos dar alguns versos que vocês têm que escrevê-los aí, sobre o monte. É revelação. Esses vocês têm que os escrever. Escrevam esses versos. Porque vocês, se calhar, nunca os leram. Ou se leram, nunca se aperceberam. Primeiro versículo que nós vamos ler. Mateus 24, 16. O que é que nos diz Mateus 24, 16? E vamos ser um pouco rápidos por causa do tempo. Mateus 24, 16. Diz assim: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O que é que Jesus está a dizer? Saiam da cidade, vão para os montes. Isaías 33, 16 vai nos dar uma certeza. Qual é a certeza? Não tenham medo de não escaparem. O que é que Isaías, qual é a promessa que ele nos dá? Quem quer ler Isaías 33, 16? Agora temos que ser rápidos. O pão lhe será dado e as suas águas serão certas. O pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Se Deus manda ir para a montanha, vão para lá. Salmos 121, 1 e 2. Salmos 121, 1 e 2. Quando vier a crise, quando vier a dificuldade, o que é que nos diz? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Não é que faz, é que fez. Portanto, para onde, quando vier a crise, para onde é que nós devemos olhar? Para as montanhas. Porque de onde é que veio o socorro? Das montanhas. Vamos ver agora Salmo 11.1. Este eu gosto imenso. Salmo 11.1, o que é que diz? Quem quer ler? No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha, como o pássaro. Assim temos que dar ênfase na leitura, porque assim não está bem. Diz assim: no Senhor confio, como dizeis à minha alma, fugi para a montanha como o pássaro. Eu pergunto, quando o pássaro quer alimento, ele vai para a cidade? Para onde é que ele vai, o pássaro? Vai para a montanha. Salmo 72, 3. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Onde é que nós vamos encontrar a paz? Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Juízes, capítulo 6, versículo 2 diz assim: por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas nos montes e cavernas e lugares fortes. Na perseguição, para onde é que foram os filhos de Israel? Para as montanhas, para os montes. O que é que eles fizeram? Cavernas e lugares fortes. Isaías 2.2. Agora vejam uma coisa interessante, esta promessa do Senhor. Isaías 2.2 diz assim: nos últimos dias
se firmará o monte da casa do Senhor, aonde? No cume dos montes. Onde é que nós vamos ter a casa do Senhor? Onde é que será a casa do Senhor? A verdadeira casa do Senhor, onde é que nos diz Isaías 2:2? O que é que lá diz? Em cima dos montes. Cima dos montes. Então, se a casa do Senhor é lá, para onde? Por que é que estamos a fazer aqui? Ezequiel capítulo 6, e vamos terminar com estes 2 versos. Ezequiel capítulo 6, versículo 8. O que é que nos diz Ezequiel 6:8? Porém deixarei o remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, como cada um por causa da sua iniquidade. Reparem o que é que nos dá aqui, qual é a certeza que nos é dada aqui. Deixarei o remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem à espada. E agora o mesmo Ezequiel, no capítulo 7 e versículo 16, ele diz assim: e escaparão os que fugirem deles de quem? Daqueles que os perseguem. E onde é que eles estarão? Mas estarão pelos montes. Como o quê? Já tínhamos lido isso, como pombas. Como falava pássaros. Como pombas dos vales, todos gemendo. Cada um por causa da sua iniquidade. Eles estarão nas montanhas, nos montes. Mas estarão a fazer o quê? Gemendo. Queridos irmãos, qual é o lugar para onde vão aqueles que vão receber o grande poder? Para os montes. Mas o que é que a maioria vai dizer? Não consigo.